Olá, mestre Eugênio Tadeu. Uma honra falar com você aqui para o site MMA Debate de Belo Horizonte. Gostaria que você, mestre, falasse para a gente um pouco do seu início nas artes marciais, que você já começou treinando a luta livre direto, ou começou através do boxe tailandês, né? Conta um pouco para a gente desse seu início no mundo das artes marciais, quem que eram os seus mestres, enfim. Conta um pouco para a gente desse seu pontapé inicial nas artes marciais. Eu comecei nas artes marciais, comecei na capoeira, influenciado por alguns amigos na rua onde eu morava. Morando na zona sul do Rio de Janeiro, em Botafogo, eu tinha vários amigos que praticavam capoeira e karatê. E demais esportes, como futebol e outras coisas, mas eu me envolvi com a capoeira. Me oriundo de alguns alunos do Mestre Camisa e pratiquei capoeira dos meus 13 até meus 16, 17 anos. E assim emigrei para a época, em 1980, 81, por aí, 82, no boxe holandês, me tornando amigo do Flávio Molina através de um amigo meu chamado Formiga, que praticamente foi ele que me introduziu tanto na capoeira, junto com o Jutuani, e me induziu também a ir para o Muay Thai através de Molina, que ele era muito amigo do Molina, na antiga Academia Naja, extinta Academia Naja. Depois daí eu fui para, depois de 1983, o Marco Ruas me levou para a luta livre. É isso aí. Mestre, a gente sabe que você é discípulo do mestre Flávio Molina, né? Gostaria que você falasse um pouco para a gente, né, do falecido mestre. Muita gente da nova geração não conhece ele. Ele foi o pioneiro do Muay Thai no Rio de Janeiro. Gostaria que você falasse um pouco para a gente dele, como ele era como pessoa e também o legado que ele deixou na sua vida e nas artes marciais. Flávio Molina era um homem muito generoso, saudoso Flávio Molina, um homem muito generoso, um cara que deixou um legado aí, que foi o boxe tailandês. Ele foi campeão com um índice olímpico de taekwondo, anteriormente ao boxe tailandês. Ele introduziu o boxe tailandês, o Muay Thai e o boxe tailandês no Rio de Janeiro nos anos 80. Teve um confronto com a família Gracie, que nós nos envolvemos, através de um cunhado dele que teve um problema com um dos familiares da família Gracie, e deixou legado, deixou eu, Marco Ruas, deixou o Borracha, deixou o Luiz Alves, deixou o Narani, deixou um legado aí de faixas pretas, graduados no Muay Thai e no boxe tailandês aí no Rio de Janeiro e no Brasil. Mestre, falando um pouco do início da rivalidade aí entre o boxe tailandês e o jiu-jitsu, que depois acabou virando uma rivalidade entre o pessoal da luta livre e do jiu-jitsu, tudo isso começou numa briga entre o aluno do mestre Flávio Molina, que também era cunhado dele, que teve uma desavença com o Charles Gracie, né, o filho do Robson Gracie, e depois ele foi agredido e o pessoal da família Gracie veio tomar as dores dele, invadiu a academia do mestre Flávio Molina. Teve uma grande pancadaria lá dentro e dali começou a rivalidade. Conta um pouquinho pra gente dessa época, desses bastidores, se você já treinava com o mestre Flávio Molina nessa época. Conta um pouco pra gente desse início da rivalidade. O que acontece? Essa divergência entre o Charles Gracie e o Marinho do Mar era cunhado do Flávio Molina. E o Marinho do Mar treinava taekwondo na antiga Academia Naja. E anteriormente ainda não tinha o boxe tailandês na Academia Naja, só tinha o taekwondo. E o Marinho, por causa de, acho que foi uma divergência em Teresópolis, negócio de namorada, de mulher, acho que o Charles Gracie mexeu com a mulher que estava com o Marinho. A porrada comeu lá em Teresópolis. E o Charles, não se dando bem, foi fazer uma fofoca com o Hollis Gracie, que tinha sido juntado pelo Marinho. E aí surgiu essa divergência entre os dois. Posteriormente, foi mais para frente, foi anos à frente, um pouquinho mais à frente. Não, aí surgiu essa divergência na Academia Naja, que ainda era taekwondo. Fizeram uma covardia com o Flávio lá na academia. O Marinho não estava presente, tinha um Flávio mais 2 ou 3 faixas pretas só, e um monte de criança. Chegou lá o pessoal do Gracie com uma galera de graduado e faixa preta, fecharam a porta, deram o cascudo nas crianças, botaram para fora. Houve uma confusão. O que acontece? Um pouquinho aí, acontecendo essa situação, eu não era frequentador ainda da academia, não era atleta ainda, que eu não treinava taekwondo, eu treinava capoeira na época, eu nem frequentava a academia Naja na época,
um pouco mais para frente que eu fui conhecer o Flávio Molina e fui a passar a frequentar a academia do Molina. Foi uns 2 anos à frente, uns 2 anos depois. Já foi em 1984, né? Esse problema com Charlie Gracie e o filho do Robson, o Charlie Gracie e o Marinho do Mar, foi em 1981 ou 82. E aí surgiu esse Vale Tudo de 1984. Eu comecei a treinar no comecinho de 83, no finalzinho de 82, e o Vale Tudo foi em 1984, isso aí, entendeu? E foi entre o boxe holandês e o jiu-jitsu, não tinha ninguém da luta livre ainda. O único cara que praticava luta livre era o Marquinhos Ruas, que posteriormente depois me levou para a luta livre. Mestre, falando agora no evento em si, né, de 84, que foi o desafio entre o pessoal do boxe tailandês e o pessoal do jiu-jitsu, né, você acabou fazendo sua luta contra o Renan Pitangui e acabou vencendo por nocaute técnico. Conta um pouco pra gente dos bastidores daquele evento, né, o evento que foi produzido pelo pessoal do jiu-jitsu mesmo, arbitrado por um mestre de jiu-jitsu. Então conta um pouco pra gente como é que foi o clima ali, né, a impressão que a gente tem que era um evento que tinha a maioria da plateia também de adeptos do jiu-jitsu, e o sentimento que vocês tiveram com toda essa adversidade, se foi um sentimento de vitória, já que, infelizmente, o mestre Flávio Molina, no caso de vocês, perdeu, né, para a alegria de vocês, a sua vitória, e o empate do mestre Marco Ruas contra o Pinduca. Conta um pouco para a gente o sentimento que vocês tiveram naquele dia. Realmente, na época, eu não tinha nem noção do que era Vale Tudo, né? Eu era um estreante no mundo das artes marciais, no Muay Thai, na época, e fui convidado a participar porque tinha o Renan Pitangui, que era no meu peso. Eu realmente não era o cara que ia me confrontar com o Renan, era um cara do Kung Fu. Eu tive que fazer 3 lutas com lutadores de outras modalidades dentro da academia, tive que fazer 3 lutas dentro da academia com lutadores de outras modalidades para poder ser escolhido pelo Flávio para poder lutar esse Vale Tudo. O problema era pessoal do Flávio, na época da família do Flávio, com o pessoal do jiu-jitsu, e nós nos sucedemos, né? O Flávio perdeu, o Ruas empatou e eu ganhei. Então, o que acontece? Foi uma vitória muito grande para o boxe tailandês, para o Muay Thai hoje, atual Muay Thai, né? Boxe tailandês e Muay Thai. Que hoje, toda a proporcionalidade que o Muay Thai tem no mundo, no Brasil principalmente, foi pela minha vitória em cima da família Gracie. Até então, nenhuma luta em pé tinha ganho da família Gracie. Nenhum lutador que lutasse em pé, né, tinha ganho da família Gracie, né? E eu fui o único que fiz esse feito nos anos 80. Aí foi que começou a geração do Muay Thai no Brasil. Qual foi o clima aí no Rio de Janeiro, né? A gente vendo de fora, a gente sabe a rivalidade que era entre o pessoal da luta livre e o pessoal do jiu-jitsu, mas conta um pouco pra gente como é que era a situação, o clima aí no Rio de Janeiro nessa época, né? Depois desse evento de 84, a rivalidade era muito grande. Como é que era a situação entre o pessoal do jiu-jitsu e da luta livre? Era algo assim que vocês não podiam nem se encontrar, vocês sabiam que eles frequentavam um lugar, vocês frequentavam outro. Conta pra gente um pouco dos bastidores dessa época em que a rivalidade era imensa entre o pessoal da luta livre e do jiu-jitsu. Em 1984, logo depois do Vale Tudo do Maracanãzinho, que eu nocauteei o Renan Pitangui, nós fomos, o Marco já tinha me convidado, já tinha frequentado uma semana a academia de luta livre do Carlinhos Bruno Sila, e nós imigramos, eu, o Flávio e o Marco continuou, já era aluno já, nós imigramos para a luta livre. Na verdade, o confronto era o boxe tailandês com o jiu-jitsu. Mas como nós imigramos para a luta livre passou a ter essa divergência também com o jiu-jitsu, né? Aí juntou mais alguns lutadores, como Hugo Duarte, Deilson Maia, Marcelo Mendes, Marcelo Bertolucci, outros lutadores aí, nos juntamos e aumentou a equipe, Marco Ruas, aumentando a equipe do Muay Thai junto com a luta livre, tá? E eu, no meu caso, como sendo morador sempre da Zona Sul,
e já tinha estudado com Roller Gracie, já tinha estudado com Roker Gracie. Mais tarde, posteriormente, nos anos 80, estudei com a Karen Gracie, estudei com Carcinho, com Cássio Júnior Gracie. Eu não tinha muitos problemas pessoais com nenhum lutador de jiu-jitsu. Minha academia era na URC, em 1991, onde morava o Moribitete. Eu conhecia muitos deles, então não tinha muito problema. Mas os outros imigrantes, os outros componentes da luta livre e do Muay Thai já tinham uma certa divergência e eu acabei herdando essa divergência também, me confrontando com alguns lutadores de jiu-jitsu que não eram meus amigos, e sim com a modalidade, não com os amigos que eu tinha, que já eram amigos anteriores de eu ser lutador. Tá? Mestre, falar de um acontecimento que foi um dos auges aí da história da rivalidade entre o pessoal da luta livre e o pessoal do jiu-jitsu, que foi aquela briga na praia entre o mestre Rickson Gracie e o mestre Hugo Duarte. Você que naquele dia não lutou, né, só foi uma testemunha ocular, conta um pouco pra gente daquele dia, né, o que aconteceu, se existiu alguma covardia, alguma coisa assim, ou realmente só os dois que brigaram, ninguém interferiu. Conta um pouco pra gente os bastidores daquela famosa briga dos dois na praia. O que acontece? Aquele dia na praia, nós tínhamos anteriormente, na sexta-feira, nós tínhamos saído, eu, Hugo, Marcelo, Denilson e o Carlinho tínhamos ido numa festa, onde eu e Marcelo saímos mais cedo, fomos dormir, que nós íamos correr no sábado de manhã, nas paineiras. Hugo, Denilson e Carlinho ainda ficaram na festa, se divertindo. Hugo não sabia desse episódio, que ia acontecer realmente esse confronto, e quando nós chegamos no sábado, nós chegamos, eu e Marcelo, nós acordamos cedo, fomos correr e fomos para a academia La Maison, que era na Lagoa. Nos encontramos com o Hugo, Dionísio e o Carlinho lá, demos um treino, conversamos, batemos os papos e combinamos de ir para a praia. Fomos para a praia todos nós. Quando chegamos lá na praia do PP, já tinha um circo armado lá para o Hugo. Vários lutadores de jiu-jitsu na praia esperando para ver esse confronto entre Rickson e Hugo. Robson Gracie armado e vários lutadores de renome que frequentavam a Academia Gracie, da Barra Gracie, lá na praia. Na verdade, eles coagindo o Hugo, né? E o confronto foi aquilo que você já sabe, havendo a vantagem do Rickson aí perante toda aquela coação emocional naquele confronto lá. Mestre, agora mais um capítulo dessa rivalidade entre luta livre e jiu-jitsu, foi aquela luta sua com portas fechadas, né, com o mestre Roller Gracie. A luta acabou sendo declarada empate, mas, né, você ficou a maioria do tempo dentro da guarda dele, você também conseguiu em pé dar um knockdown nele. Conta um pouco pra gente daquela luta. Eu lembro que foi como se fosse numa escola, alguma coisa assim, tava numa parte fechada assim, aí tava o Rickson fazendo o discurso antes da luta. Conta um pouquinho pra gente dos bastidores daquele evento, daquela luta fechada entre vocês, e como é que surgiu aquela ideia daquela luta entre você e o Roller de portas fechadas? Esse confronto com o Roller veio posterior à briga do Rickson com o Hugo na praia e depois da briga do Hugo com o Rickson no Antônio Padre Vieira. Quando o Hugo brigou a segunda vez com o Rickson, logo após o confronto dos dois, eu fui ovacionado pelos componentes da luta livre que estavam ali para mim fazer um confronto com o Roller. Posteriormente, como eu tive uma larga vantagem naqueles 15 minutos de porrada que eu toquei com o Roller, dentro da garagem da academia dele, no colégio Padre Antônio Vieira, ali no Maitá, eu dei 2 lockdowns, dei uma queda, um cataguruma, e tinha uma larga vantagem na troca de pancada com ele ali, depois da porrada do Hugo com o Rickson. E teve um interview da luta, a polícia chegando, acabou a pancadaria, não teve um final de desistência, ou de vitorioso ou de perdedor, só uma larga vantagem minha na trocação perante a ele. Ficou entreaberta essa porrada, a gente foi embora e ficou entreaberto. Na mesma semana,
O Rickson foi na academia La Maison, que era logo uns 300, 400 metros perto da academia do Rolly, onde eles tinham academia, e foi lá me convidar para fazer uma pancadaria, ou com o Hillian Gracie, ou com o Roller Gracie, de novo. Eu já tinha desafiado o Hillian Gracie várias vezes, e o Hillian já tinha amarelado para mim várias vezes. Não queria sair na porrada de jeito e maneira. Aí eu falei, eu vou trocar, então combina aí, tá combinado, quinta-feira eu vou lá para tirar essa divergência com o Roller novamente, tá? Já que o Hillian já desistiu de lutar comigo várias vezes, e o Roller é mais disposto, eu vou lá sair na porrada com o Roller. Aí fui na quinta-feira lá, saímos na porrada, 55 minutos, dei uns 3, 4 lockdown no Roller no meio da porrada, arranquei 3 dentes, dei várias quedas e meti a porrada nele dentro da guarda dele. Hoje, posteriormente a isso tudo, com a evolução do esporte, tudo, nós somos amigos, mas a história é essa. Um abraço. Falando desse evento em 91, né, teve aquele desafio Luta Livre Jiu-Jitsu, foram 4 lutas e 4 vitórias do pessoal do Jiu-Jitsu. Também aquele evento foi organizado pelo pessoal do Jiu-Jitsu, a maioria das pessoas na plateia eram oriundas do Jiu-Jitsu, e você lutou com o Valide. Conta um pouco pra gente daquele evento, e a impressão que a gente tem é que quando você caiu fora do ringue, o pessoal do Jiu-Jitsu juntou ali em você, se isso realmente procede. Conta um pouco pra gente dos bastidores dessa luta. O Jiu-Jitsu que fazia todos os eventos de Vale Tudo aqui no Rio de Janeiro, né? E o Jiu-Jitsu sempre fazia os eventos não para divulgar as artes marciais, né, em si, em toda, no geral, e sim para divulgar o Jiu-Jitsu. Realmente era um evento feito para eles, como a luta livre estava com uma grande proporcionalidade dentro da Zona Sul do Rio de Janeiro, e dividindo muito na época o mercado esportivo, o Jiu-Jitsu fez esse evento, né, em 1991, para calar a boca e tentar acabar com a ascensão da luta livre dentro da Zona Sul do Rio de Janeiro. Nós, na época, nós estávamos meio divididos, cada um dando aula em uma academia diferente, nós não estávamos trabalhando mais juntos, todo mundo dando aula junto, e isso criou uma incompatibilidade de treinamentos entre a nossa equipe. E isso enfraqueceu muito, né? Enfraqueceu muito a luta livre. Realmente, quando eu caí do ringue, não deixaram eu voltar, me dando chutes, alguns me segurando e me coagindo emocionalmente, além de tudo, de ter a grande maioria do público, a segurança, o evento ser promovido pela Federação de Jiu-Jitsu, todos os seguranças serem de Jiu-Jitsu, e o público do Jiu-Jitsu não pagar a entrada para entrar, só o da luta livre. E quando eu caí, na segunda vez que eu caí do ringue, o nego me juntou, me chutou, tentando me segurar o máximo possível lá embaixo, né, embaixo do ringue, para poder os organizadores do evento botar o Valide dentro do ringue e o juiz, que era do Jiu-Jitsu, consagrar o Valide campeão. Mestre, você que acompanhou, né, boa parte da carreira e dos treinos do mestre Flávio Molina, depois daquela luta entre ele e o saudoso Marcelo Bering em 84, ele sempre desafiou o Marcelo Bering depois que ele começou, o Molina começou a treinar chão. E se você acha que se eles lutassem em outros eventos, em outras oportunidades, por exemplo, se eles lutassem em 91 naquele desafio, se você acha que o mestre Molina teria chance de vencer? Olha só, realmente o Flávio Molina era um cara muito disposto, um atleta nato, né? E o que acontece? Realmente estava com habilidade no chão, além da trocação dele, que ele era um trocador em pé nato, mas dar a resposta se seria vitorioso ou não, eu não sei. Eu tenho certeza que ia ter um revés da luta anterior de 1984. Que em 1984, Molina estava machucado, estava com o joelho rompido.
não estava apto a lutar. Ele lutou só para não deixar eu e Marco Ruas defender a bandeira, que era dele, que era de um familiar dele, entendeu? E ele não estando presente. Que, na verdade, o médico tinha proibido ele de fazer qualquer atividade física, né? Então, respondendo novamente, não tenho certeza se ia ser vencedor ou perdedor, porque não houve confronto. Mas, com certeza, não ia ter o mesmo episódio, não seria o mesmo episódio de 1984. Mestre Eugênio, com certeza você talvez seja a figura principal, né, dessa grande rivalidade entre luta livre e jiu-jitsu, você e o mestre Hugo Duarte, né, você praticamente todos os capítulos dessa rivalidade você fez parte, foi aquele o desafio em 84, a luta do Hugo contra o Rickson na praia, que você estava lá presente, na luta de portas fechadas com o Royler, a luta em 91 no desafio contra o jiu-jitsu, na sua luta contra o Valide, mas talvez a luta mais emblemática da sua história, também é uma luta da rivalidade contra o jiu-jitsu, foi a luta pelo Pentagon, em 1997 contra o mestre Renzo Gracie. Conta um pouco pra gente dos bastidores daquela luta, e novamente a gente tem a impressão que o pessoal do jiu-jitsu era a grande maioria na plateia. Conta um pouco pra gente daquela luta e, né, a impressão que você tem daquele evento até hoje na sua cabeça. O que acontece? Realmente, eu vinha no período de 1991 até 1997, anteriormente, com vários confrontos já com a família Gracie, né? com Holly, com Hillian, e com Ralph, que correu de mim, que não quis lutar comigo no Extreme Fight 4 nos Estados Unidos, e me confrontando em 91 com Valide. Depois fui campeão brasileiro de luta livre esportiva, campeão brasileiro de jiu-jitsu em 1986, anteriormente também da luta do Valide, antes de lutar com Royler. E vindo com várias vitórias no Muay Thai, campeão brasileiro de Muay Thai, né? E várias vitórias no amador e algumas vitórias no profissional, né? E com muita ascensão, a família Gracie ficou muito incomodada com isso, porque o nego sempre cogitava que eu era o matador de Gracie, né? O que acontece? Então eles espojaram e fizeram um campeão, que foi o Renzo Gracie, que era campeão de 4 versões de um evento nos Estados Unidos e vinha de uma vitória em cima do maior campeão mundial russo, Oleg Tatarov. Aí o que acontece? O Renzo era campeão da DCC também, invicto. Ele, professor e amigo de um sheik árabe, começaram a promover o Pentagon Combate aqui no Brasil para poder promover. Mas o jiu-jitsu promoveu o Renzo também e querer acabar com a minha carreira de lutador, né? Me desmoralizar como lutador. Foi isso. Mestre, eu já vi várias entrevistas suas que você diz que nesse evento do Pentagon, em 97, o pessoal do jiu-jitsu que pediu para apagar as luzes para poder prejudicar você nessa luta, porque você estava em vantagem naquele momento. Você continua com esse pensamento até hoje? Só que na época realmente havia um quantitativo de lutadores, como todos os eventos promovidos pelo jiu-jitsu, não é para promover a luta em si, é para promover uma modalidade só, era para promover uma modalidade só, que era só o jiu-jitsu. A larga vantagem de quantitativo de convidados era do jiu-jitsu e a minoria da luta livre. Só que nós já estávamos prevenidos por causa do evento que tinha acontecido em 91, né? Que na verdade era a mesma organização. A organização era da mesma federação que era do Robson Gracie. Os mesmos organizadores do evento, não o promotor. O promotor era o Nelson Monteiro, que vinha a mando do Sheik da Arábia para fazer o Pentagon Combate aqui no Brasil. O Sheik era o patrocinador do evento. Mas a organização era da Federação de Jiu-Jitsu do Rio de Janeiro. Então, eu já fui também prevenido com um quantitativo de atletas que eu formei ao longo de 91 e 97, que em 91
em 90 e 91 eu já tinha montado minha academia na Urca. Então eu tinha já vários lutadores campeões que já tinham ganho de lutadores de jiu-jitsu, como Alan Carvalho, tinha batido no Crécio, Marcelinho Belmiro, Cromado, né? O Alexandre Pequeno, campeão de Shotô, 5 vezes campeão de Shotô no Japão, campeão mundial do Japão. Eu tinha vários campeões também, formados, faixa marrom, roxas e pretas, que estavam me acompanhando o meu legado e a minha história há muito tempo. Então já não era mais da mesma maneira como era antes, porque já tinha um legado já formado por mim muito grande de lutadores. Aí criou, né, uma certa igualdade, né, junto com os lutadores de jiu-jitsu. E nesse confronto, o Renzo, no começo, começou a levar uma certa vantagem. Eu, ao longo do tempo, eu já sabendo, estudado as lutas do Renzo, e via que todas as lutas dele eram muito rápidas, eu tentei levar essa luta da maneira que prolongasse da maior maneira possível, eu sabendo que tinha um condicionamento físico muito bom, eu sabia que ia sobrar da metade para o fim do confronto, eu poderia nocauteá-lo ou finalizá-lo. E foi isso que aconteceu. Sabendo o pessoal do jiu-jitsu, vendo que poderia haver o nocaute ou a finalização, criaram maior confusão apagando a luz do evento, a mando do Robson Gracie, e aí gerando a maior pancadaria da história do Vale Tudo mundial. Mestre, você encerrou sua carreira em 2003, né? Conta um pouco pra gente o que levou você a encerrar a carreira naquele momento, né? Sendo que você poderia ter lutado no Japão, em outros eventos. Fala pra gente o que levou você a encerrar sua carreira no ano de 2003. Eu encerrei minha carreira com 41 anos. E encerrei minha carreira porque, posteriormente, 10 anos atrás, eu tinha sofrido um acidente na porta da minha academia na Urca, zona sul do Rio de Janeiro. Eu tinha sido atropelado e tinha quebrado, fraturado o braço. E botei uma prótese no braço. Como eu vinha sendo cogitado para lutar no Japão, eu, nesse interino, eu não fiz uma recuperação dessa fratura que eu fiz no braço. Eu tinha uma prótese uma placa de ferro no braço, e achei que tinha consolidado o osso e não tinha. Lutei 10 anos com o braço quebrado, fez só com uma placa de ferro. Aí, em 2003, 2002 para 2003, essa placa posteriormente quebrou. Aí me dificultando meus treinamentos. Eu quebrei essa placa lutando, né? Em 2003 para 2004, quebrei a placa lutando, fiquei com o braço mole no meio da luta. E excesso de treino, no meio da luta também tive uma hipoglicemia, estava com baixo teor de açúcar no sangue. E o que acontece? Posteriormente, eu parei de lutar em 2003, subjetivamente por causa dessa placa que quebrou e meu braço teve um encolhimento e tudo, eu tive que fazer uma outra cirurgia e, posteriormente, tendo que fazer um tratamento para poder recuperar os movimentos, que até hoje eu estou nesse tratamento aí para recuperar os movimentos. Treino e tudo, mas não posso treinar em alta intensidade porque eu perdi muito da força, né? Entendeu? Porque por causa desse acidente que eu sofri e por causa dessa recuperação mal sucedida, por minha culpa mesmo, dentro desse período de 10 anos aí que eu lutei com o braço quebrado, só preso por uma placa de ferro no braço. Mestre, falar um pouco agora da situação histórica da luta livre. A gente sabe que a luta livre nunca teve a mesma divulgação do jiu-jitsu, por questões maiores também. O jiu-jitsu teve uma divulgação mais ampla, né? O pessoal dava aula para grandes nomes da política, do jornalismo, enfim. Mas conta pra gente qual o sentimento que vocês tinham naquela época, nos anos 80, se vocês achavam que a luta livre era pouco divulgada, que ela precisava de mais espaço, que ela era tratada de forma mais marginalizada, enfim. Conte um pouco pra gente o que é que vocês achavam de como a luta livre era tratada nos meios de comunicação. A luta livre nos anos 90 teve um certo apoio da mídia, sim.
Só que tem uma diferença, né, cara? O jiu-jitsu é uma coisa que veio anteriormente à luta livre e uma coisa de família, né? O jiu-jitsu veio oriundo da Zona Sul do Rio de Janeiro, onde está a burguesia e é onde está os formadores de opinião. A luta livre veio do subúrbio para o centro da cidade e depois que migrou para a Zona Sul do Rio de Janeiro, por causa de mim, do Hugo, por causa do Marco Rocha, que nós morávamos aqui. Aí que começou a ter uma grande proporcionalidade. E a luta, o jiu-jitsu, por ser uma coisa de família e ter uma maioria, uma parte numérica de componentes maiores, tem maior proporcionalidade perante a imprensa e sempre teve, né, mais divulgação e melhor administração que a luta livre, isso com certeza. Mestre Eugênio, fala um pouco para a gente, na sua visão, né, o atual momento que vive a luta livre em termos de organização, enfim, e o que você acha que falta para a luta livre obter aquele espaço que ela merece pela importância que ela tem dentro da história da luta no país? O que acontece na luta livre no Brasil é uma certa falta de organização. É a visão do benefício próprio, não em si da modalidade. O jiu-jitsu, ele preza muito pela modalidade, pelo jiu-jitsu. Não pelo em si o lutador querendo tirar benefício da modalidade e em prol de si próprio. Em si, todos os lutadores de jiu-jitsu trabalham em prol da modalidade jiu-jitsu, num todo. Eles têm como filosofia e pensamento, se o jiu-jitsu crescer, todos os professores crescem. Coisa que é muito difícil na luta livre. A luta livre, para crescer nacionalmente e mundialmente, precisa de uma união e uma organização da modalidade. Em matéria de eventos, trabalhar com a parte infantil, que a maioria dos lutadores de luta livre esportiva não trabalha, com as crianças, fazer eventos esportivos que possa participar a parte feminina e a parte da terceira idade, pessoas mais velhas, possam participar também. A organização, a logística da organização do evento. Eventos que tem que dividir e botar na cabeça que luta livre não é MMA, luta livre esportiva é luta livre esportiva, uniformizar a luta livre, como era nos anos 90, camisa da luta livre, o resguarde da luta livre escrito luta livre, usar uma calça de kimono para poder usar uma faixa, para poder ter uma hierarquia dentro da modalidade, saber quem é faixa colorida, quem é graduado, quem é mestre, quem é grão-mestre, entendeu? Saber ter um organograma todo de organização dentro da modalidade para poder ter maior notoriedade e maioria de adeptos dentro da nossa modalidade. Eu acho que é isso, tá? Falando também, novamente, em luta livre, do atual momento, né, dessa geração nova, quais os principais nomes dentro da sua visão, os principais lutadores que carregam a bandeira da luta livre e representam a modalidade para você? Quais os principais nomes da luta livre no momento para você? No momento, os principais nomes que carregam o nome da luta livre são os lutadores que foram formados por mim. Em primeiro lugar, o Márcio Cromado, o segundo, Alexandre Pequeno, e o aluno Márcio Cromado também, que levanta bastante a bandeira da luta livre, nacional e internacionalmente, que é o Marcelo Brigadeiro. Esses são os principais coordenadores de equipe que levantam o nome da luta livre no Brasil. E todos eles vieram oriundos da minha escola, né? Da minha escola de luta livre. Eu vim da escola Bruno Sila, do Carlinhos Bruno Sila, e formei a minha escola Eugênio Tadeu Tim. Todos eles vieram da minha escola, formado por mim e do meu conhecimento dentro da luta livre. Esses são os principais fomentadores da luta livre atualmente no Brasil. Se a gente pegar a história da luta livre no Brasil, né, pegar os grandes nomes da história como o Mestre Tatu, o Fausto Bruno Sila, Carlos Bruno Sila, o Mestre Leitão, enfim, você, Mestre Hugo Duarte e outros grandes nomes, se a gente for colocar assim, em ordem de importância, na sua visão,
quais os 3 principais nomes da história da luta livre no Brasil? Essa é uma pergunta muito complicada. O que acontece? Todos nós fomos importantes para a ascensão da luta livre no Brasil. Alguns na parte operacional, com atitude, com confrontos e luta. E outro na parte mais da história, né? Muitos não tiveram confronto, nunca participaram de grandes eventos de luta, nunca lutaram com ninguém, mas tem a sua participação de conversa fiada, de história, de contar parábolas e contar história dentro da luta, né? E confrontos dentro de academia, em treinos, né? Mas não tiveram muita representatividade, mas tiveram importância também, né? Mas não tiveram expressão como lutador, nem como divulgador muito da luta em si. Mas viveu essa parte da luta mais de história, mais falando, né? E aí cada um julgue o que quiser julgar, né? Mas todo mundo teve sua importância. Mestre, se a gente for colocar dentro da história do Vale Tudo, do MMA, de todo mundo que você viu até hoje, desde a época do Vale Tudo até o MMA, quais os 5 maiores lutadores da história para você? Para mim, eu tenho Marco Ruas, Pedro Rizzo, Vitor Belfort, Anderson Silva e o Aldo. Os grandes lutadores que aí do Brasil, né? Que fizeram história dentro do mundo da luta aí, para mim. E para encerrar, mestre, Hugo Duarte, uma honra imensa para o site MMA Debate estar entrevistando você que é uma lenda dentro da história da luta. Todo mundo que acompanha esse esporte há anos tem você como uma referência, então parabéns por tudo que você fez por esporte. Gostaria que você deixasse um abraço para o pessoal do site MMA Debate de Belo Horizonte e para o pessoal do Brasil inteiro e deixar seu recado final para todos nós. Um abraço, mestre. Eu quero mandar um abraço aí para todos vocês, para o MMA Debate, falar que saúde, esporte é educação. Vamos continuar a trabalhar a artes marciais como inclusão social, como educacional, inclusão educacional e formação de caráter e dignidade. E agradecer a todos vocês aí essa excelente matéria. Sucesso a todos vocês e quem acompanha vocês aí. Um abraço do mestre Eugênio Tadeu. Um abraço.